Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo, né? Quem já me acompanhou nos vídeos anteriores deve ter percebido que eu fiz uma angulação diferente aqui, porque hoje também, na continuação aí da aula a respeito de música, eu vou falar realmente ainda algumas coisas importantíssimas a respeito de teoria musical, porém, eu já vou mostrar um pouquinho aí na prática, né? Referenciando no instrumento qual eu realmente vou me dedicar a ensinar, que é o que eu domino, que é o violão, tá bom? Mais uma vez eu digo, né, para quem não assistiu nos vídeos anteriores, de repente está pegando exatamente esse vídeo para assistir, já quero deixar avisado que eu não sou um músico profissional, não sou o músico mais conceituado, não fiz faculdade de música, estou aqui explicando com as minhas palavras, com o meu entendimento, acerca daquilo que eu entendo de música e uso como base teórica para aplicar, né, o que eu toco, que eu dedilho, seja ritmo, seja solo que eu faço no violão. Então, é alguma coisa básica, tá bom? Isso aqui é para pessoas menos conhecedoras, isso aqui é uma aula para pessoas mais simples que querem dar, né, seus primeiros passos aí na música, tá bom? Ou desenvolver o seu lado teórico de alguma maneira. Então, vamos à aula. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre notas musicais e escalas naturais, tá bom? Então, né, esse papelzinho aqui com tudo que vai aparecer aqui hoje também estará em link, tá? Na descrição do vídeo. Quem quiser vai poder baixar na íntegra esse documento aqui que eu vou usar para poder fazer na aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, notas musicais. Ficou menorzinho do que do vídeo anterior, porque tem um conteúdo um pouco maior, tá? De informações aqui. Então, primeiro, notas musicais. Eu já falei a respeito da linguagem da cifra. Então, a gente vai usar a cifra aqui para poder falar aqui, olha, notas musicais, tá bom? Então, eu coloquei aqui, olha, as notas musicais em sequência, que são a base de toda a estrutura musical que existe. São as 12 notas que estão descritas aqui, esses nomes aí, em cifra, que é, então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Esses são os nomes que nós usamos. Lembrando que na aula anterior eu já falei a respeito de como é, né? A música ela é infinita. Então, quando a gente pega essa estrutura que está aqui, vou mostrar aqui mais uma vez. Então, quando a gente pega essa estrutura, parece que ela acaba, né? Mas isso aqui, na verdade, é só uma forma de dar nomes. Porém, esses 12 nomes, eles se repetem infinitamente. Seja aqui depois do Si, ou seja aqui também antes do Dó. E aí, como é que a gente continua de forma infinita aqui? Fazendo o que a gente chamaria de ciclo vicioso em relação a nomes. Então, se, por exemplo, eu quiser a próxima nota que tem depois do Si aqui, ela é a nota Dó. E depois do Dó, Dó sustenido, e por aí vai, tá? O caminho continua em frente aqui, repetindo os mesmos nomes que nós já temos aqui. Da mesma forma para trás. Se eu quiser a próxima nota anterior a essa nota Dó, é o Si. E assim vai também, Lá sustenido, Lá, né? Ou a gente pode usar a sequência do bemol, como eu já dei essa informação no vídeo anterior. Beleza? Então, esse é o princípio das notas musicais, são essas 12 aí. Eu não vou ficar destrinchando, porque na prática, o que vocês precisam já informei. E aí, nós temos o segundo ponto, que eu chamo de movimentação musical, tá? Não existe essa teoria em outro lugar, é uma palavra que eu uso, é um termo que eu uso. Pode ser que alguém use, mas se usa, eu não estudei a respeito disso com esse termo, né? Não. Então, eu uso ele como movimentação musical. O que é movimentação musical? A gente precisa entender como a música ela se movimenta. Então, na prática, a gente faz uma movimentação musical. Aqui, claramente, eu estou dizendo movimentação musical, trazendo dentro da matéria de escalas, tá, gente? Então, a gente pode movimentar de uma nota para outra indiscriminadamente em qualquer distância, tá bom? Mas, para a escala musical, nós temos apenas 2 movimentos, que é isso que eu quero falar aqui, tá? Então, que a gente está indo falar sobre escala. Então, um movimento a gente chama de tom. Muita gente já conhece esse termo aqui. Ah, sobe o tom, diminui o tom. Está falando desse movimento aqui. Quando a gente está falando de tom, a gente está falando de 2 notas.
Porém, tem um outro movimento que também é usado na estrutura da escala, que é o semitom, que é quando ao invés de acontecer um movimento de duas notas, acontece um movimento de apenas uma nota. Então, ou a gente usa um movimento de duas notas na escala, ou a gente usa o movimento de uma nota. Sendo assim, a gente vai ter então os nomes de tom e semitom, ok? Então, vamos lá. Então, que agora é o momento de eu usar um pouquinho o violão aqui para trazer o exemplo já de como nós fazemos essa aplicação musical aqui na escala, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, essas pecinhas de metal aqui. Quem tem violão em casa sabe do que eu estou falando, tá aqui, ó. Qualquer violão você vai perceber essa informação visual aqui, tá vendo? Essas peças de metal atravessadas de fora a fora na casa. Essas peças de metal a gente chama de traste, tá? E os trastes, eles dão, então, uma divisão de casas. E é dentro das casas, né, esses espaços aqui, ó, entre os trastes, né, é que determinam, então, os semitons, tá? Então, cada casa é um semitom. Porém, quando a gente vai andar, então, a nível de usar o termo tom, então a gente anda duas casas. Então, duas casas é um tom. Duas casas é um tom. Uma casa, semitom. Beleza? Então é isso aí. O que eu escrevi aqui, né? Vou deixar aí já no vídeo. A observação dizia assim, olha. No violão, essas notas, as notas musicais, elas percorrem o braço pelas casas. Cada casa do braço do violão representando assim um semitom. E ali, né, nós temos cada corda dá um ponto de partida diferente, permitindo assim a execução de escalas, solos, acordes, dedilhados. Então a gente vai ter 6 cordas, cada corda tem um ponto de partida, uma parte do Mi, a outra parte da nota Lá, a outra parte da nota Ré, a outra parte da nota Sol, a outra parte da nota Si e a outra parte da nota Mi. E dessa maneira nós podemos então utilizar de forma organizada o violão para poder executar acordes, escalas e tudo, ok? Então vamos lá. A gente precisa ser breve porque o vídeo já andou bastante. Escala é o resultado de um movimento musical organizado em diversas estruturas de sequências. Então, cada estrutura de sequência é uma escala diferente. A escala faz com que as notas gerem harmonia para tudo relacionado à música. Então, seja escala, seja solo, acordes, campos harmônicos, tudo está estruturado por movimentos musicais que se organizam em forma de escala. A escala é como se fosse um esqueleto para sustentar a música, e a execução musical é o restante do corpo. Ou podemos classificar também a escala, né? Isso aí, né? Eu fiz uma parafrase, uma outra parafrase podemos fazer em cima da música, né? Da escala, podemos classificar a escala musical como um caminho a trilhar, e a execução musical é o caminho sendo percorrido. Então, o caminho a trilhar se chama escala, e quando nós estamos andando por essa escala, nós estamos, então, executando uma música. Ok? Então, nós temos aqui, para fechar essa aula, a escala maior natural e a escala menor natural. Elas são as únicas que eu realmente domino e é apenas sobre elas que eu vou falar. Existem N outras escalas, né? Eu recomendo a quem tiver já o domínio da escala maior e menor natural e que procure mais informações pela internet ou contrate um professor que venha ensinar vocês com mais excelência do que eu. Então vamos lá, as escalas maiores e menores naturais vai estar disponibilizado aí também para vocês. O importante é vocês perceberem aqui, olha, o pessoal sempre coloca assim, ó, ao menos assim também que me ensinaram, tá vendo? Tom, então a escala maior natural. Então, ela vai ter uma sequência de movimento de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, cada uma dessas palavras aqui é um movimento crescente, né? Então, como é que funciona? Daqui a pouco eu vou explicar como é que funciona esse movimento aqui. Vamos lá, a escala menor natural, você vai ver que ela é diferente, olha. Aqui começa tom, tom, aqui já começa tom, semitom. Tá vendo como é que muda um pouquinho a sequência? Então, a estrutura da escala menor natural, então ela vai ser tom, semitom, tom, tom, semitom,
tom, tom. Como é que funciona isso aqui, Samuel? Você pega uma nota, vou dar um exemplo aqui escrito, e senão vai estar no documento, tá bom? Então você pega uma nota, por exemplo, vamos pegar aqui a nota Dó. Estou escrevendo aqui então na escala maior natural. Dó. Apesar que eu escrevi logo debaixo do tom aqui, eu escrevi errado. Na verdade, o ideal seria ter escrito um pouquinho atrás. Então vamos lá. Então eu coloco o Dó como se fosse uma nota aqui invisível atrás dessa palavra tom aqui. O tom quer dizer um movimento. Lembra que eu falei que o movimento musical a gente chama de tom e semitom? É por causa disso aqui, ó. Então, para eu montar a escala maior natural de Dó, então eu primeiro dou a tonalidade, que é o próprio Dó. Então, a escala de Dó começa com Dó. Muito óbvio, mas às vezes alguém não saiba disso, então dando essa informação. Então, vamos lá. Então, você tem o Dó, e aí, primeiro movimento a partir do Dó, você vai um tom, que quer dizer duas casas. Então, você pega a escala que está aqui em cima, ó, Dó, Dó sustenido, Ré. Tá vendo? Eu tô daqui. Então, eu vou andar 1, 2. Então, a segunda nota da escala de Dó é o Ré. Então, a gente escreve aqui. O segundo movimento que se pede na escala é mais um tom, tá vendo? Tom, tom. Então, eu já estou aqui, cheguei nessa nota Ré. Então, do Ré, eu ando mais um tom. Quer dizer, eu vou para... Vamos lá em cima para ver? Então, eu estava aqui no Dó, fui pro Ré, e agora, então, eu ando mais um tom. Ré sustenido, Mi. Tá vendo? Então, vamos lá, anotar o Mi. Cheguei no Mi, que é a execução desse segundo comando, agora eu vou andar o quê? Um semitom. Ou seja, só uma casa agora depois do Mi. Só uma nota. Qual que é a próxima nota depois do Mi? Aqui nós estamos no Mi. Então, agora nós vamos para o Fá. Tá vendo aqui? Mi, Fá. Porque não tem Mi sustenido. Do Mi para o Fá já é um semitom só. Então, como a gente está fazendo a escala de Dó, então a gente vai escrever aqui agora Fá. Ok? Então, a gente cumpriu esse semitom. Depois do Fá, nós vemos que dá, então, o quê? Agora, um tom. Tá vendo? Vamos lá em cima para ver. Duas casas à frente do Fá, o que está escrito? Então, nós temos aqui o Fá. E agora, então, a gente pula o Fá sustenido e vai para o Sol. Então, a gente já cumpriu até aqui, para chegar na nota Sol, dentro da escala de Dó. Depois do Sol, está pedindo o quê? Mais um tom. Ou seja, mais duas casas depois do Sol. Então, a gente estava aqui no Sol, aí a gente vai, pula aqui e vem para cá. Ou seja, nota Lá. Então, vamos lá. A gente já cumpriu até esse segundo tom aqui, sequência do final. Chegamos aqui no Lá, está pedindo para poder andarmos o quê? Mais um tom, ou seja, a partir da nota Lá, eu vou fazer a execução da mais um tom acima, mais duas casas. Então, eu estava aqui no Lá. Então, eu andei mais duas casas, então pulo Lá sustenido e vou para o Si. Cheguei na nota Si. O que acontece? Finalizamos andando mais um semitom. Ou seja, mais uma casa à frente do Si. Acabou a visão aqui, né? Então, o que acontece? Então, a gente volta na primeira aqui atrás, que é a representação da continuidade à frente também. Então, se acabou a sequência aqui, chegamos no Si, a gente tem que andar uma casa só, então a gente vai para o Dó. Se fosse um tom depois do Si, então a gente iria para o Dó sustenido, tá bom? Então, vamos lá. Do Si, a gente vai para o Dó. Então, tá aqui a sequência completa da escala maior de Dó. E agora eu vou fazer aqui embaixo a escala natural menor de Dó também, para a gente perceber como vai ficar diferente a composição da escala de Dó, olhando pela perspectiva da escala natural menor, beleza? Então, mais uma vez o Dó, agora eu vou colocar do jeito certo, né? Um pouquinho fora aqui, para poder ficar mais correto de se enxergar. Ok, montamos aqui. Primeira caminhada depois do Dó é o quê? O tom. Ou seja, assim como aqui era um tom, então a gente vai escrever mais uma vez o Ré. Ok, já escrevi o Ré, que é o comprimento desse pedido aqui do tom. Porém, olha como é que já começa a mudar. Aqui vai para um semitom. Então, ao invés de eu andar para a nota Mi, como foi aqui em cima,
eu vou andar um semitom, ou seja, só uma casa à frente do Ré. Vamos lá em cima para ver. Uma casa à frente do Ré é o Ré sustenido. Ré sustenido. Chegamos na execução do semitom aqui do Ré sustenido. O próximo passo solicitado aqui, o próximo movimento, é para um tom acima. Ou seja, nós vamos andar duas casas para poder encontrarmos a próxima nota dentro da estrutura da escala natural menor de Dó. Então, estávamos aqui, vamos lá, um tom acima do Ré sustenido, o que nós teremos? Nós temos aqui o Ré sustenido, então a gente pula o Mi e vai para o Fá. Chegamos no Fá. Agora, a gente precisa executar o quê? Pedir um tom, chegou no Fá, mais uma vez o tom. Então, vamos lá, hein? O Fá, para chegar a um tom, quer dizer, duas casas, duas notas, né? Então, a gente pula o Fá sustenido e chega no Sol. Então, nós temos aqui agora o Sol, né? Que já é o comprimento desse comando aqui. Chegamos no Sol, o próximo movimento tem que ser o quê? Um semitom. O que significa, então, que nós temos que ir para uma próxima nota que já vem logo depois do Sol. Vamos olhar em cima. Nós temos o que depois do Sol? O Sol sustenido. Então, a gente anota aqui. Sol sustenido. Cumprido esse pedido do Sol sustenido, agora nós vamos cumprir o próximo movimento aqui que é necessário, que é um tom acima do Sol sustenido, no caso da estrutura para o Dó. Então, vamos lá. Estamos aqui no semitom, Sol sustenido. O próximo é um tom acima. Vamos lá? Então, nós estamos em Sol sustenido. Nós iremos andar uma, duas casas. Ou seja, ó, chegamos no Lá sustenido. E agora que nós cumprimos o Lá sustenido, né? Colocamos o Lá sustenido aqui, que é esse pedido aqui. Mais uma vez é pedido o quê? Mais um tom, correto? Para poder fecharmos a escala menor de Dó. Então, vamos lá. Mais um tom quer dizer duas casas à frente do Lá sustenido. Então, nós estávamos aqui e agora a gente vai andar duas casas. Uma casa, Si. Duas casas, Dó. Agora, está pronta a nossa escala maior e a nossa escala menor, dado o exemplo. Isso aqui é idêntico para qualquer tonalidade, tá bom? Então, fica aí a dica para vocês fazerem essa dinâmica na casa de vocês aí, a partir de qualquer nota. Então, por exemplo, se eu pegar para poder fazer, como é que eu vou fazer a escala de Sol? Então, você coloca o Sol lá embaixo como primeira nota e faz a mesma caminhada. Então, por exemplo, o primeiro movimento é tom, então você já vem para cá, Lá. Segundo movimento é tom, então você já vem para cá, Si. Depois semitom, Dó. Depois tom, vai para o Ré. Depois mais um tom, então vai para o Mi. Depois vai para o semitom, depois vai para o Fá. Ou se for do tom, vai para o Fá sustenido. Então é assim que nós trabalhamos, isso aqui de forma infinita, tá bom? Para poder desenharmos a escala de qualquer estrutura musical. Vamos perceber alguma coisa em comum aqui nessa escala? Eu vou circular agora, nas escalas que eu desenhei, para vocês verem que sempre vai coincidir algumas notas nas duas escalas. Elas existem nas duas escalas, tá bom? Por isso que eu fiz de propósito a escala maior e menor do mesmo tom, para a gente poder ver que isso sempre vai acontecer, tá bom? Então, obviamente, a primeira já conta, né? Então, vamos lá. Vou circular todas e aí a gente comenta sobre isso depois. Então, vamos lá. A escala, ela sempre vai ser idêntica. Se você fizer na mesma tonalidade maior e menor, sempre vai ser as mesmas notas, vão se repetir nas duas escalas. A primeira, que é o óbvio, que é a tonalidade, é o ponto de partida. A segunda, tá vendo? Ré, Ré. A terceira, não. A quarta também, tá vendo? A quarta, ela se repetiu. E a quinta, né?
eu não contabilizei a última, porque a última sempre vai ser a repetição da primeira, tá bom? Isso é mais uma dica para ver se você está fazendo a escala correta. A última nota sua, ela precisa fechar exatamente na repetição da primeira. Se fechar uma outra nota que não é a tonalidade de onde partiu, a sua escala tem algum erro no meio do caminho, tá bom? Então, fica aí essa dica. A última nota aqui, ela já é a repetição aqui da primeira, tá bom? Porque aí elas são 7 notas, porém, quando você chega aqui, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a oitava nota que a gente faz aqui na forma que vai estruturar, quando a gente vai desenhar a escala, ela vai bater sempre na repetição da primeira da sequência. Até esse é o princípio que a gente fala, uma oitava acima, uma oitava abaixo, toca oitavado. O que é isso? É uma repetição, né, da mesma nota, porém aqui é mais grave e aqui é mais agudo. Então, se você fizer ao mesmo tempo 2 vezes a nota Dó, uma vez tocando num instrumento, fazendo ele mais grave e mais agudo, você está tocando oitavado. E assim vale para qualquer nota, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente aborda mais informações aí a respeito dos princípios musicais aí, principalmente para o violão. Não deixa de curtir, não deixe, né, se inscrever no canal se você está gostando do material, para poder você me acompanhar aí nos próximos conteúdos que eu hei de postar, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.